sequência aqui. Olha só quando eu tenho um ciclo agora, quando um hidrocarboneto possui cadeia carbônica mista, olha só, eu tenho só o carbono e tem um ciclo aqui, certo? A nomenclatura é feita de um modo similar ao que mostramos para as cadeias abertas, ramificadas. Veja, vamos ver aqui o exemplo, ó. Aqui são 5 carbonos, cada vértice desse representa um carbono, e aqui nós temos nesse carbono o metil. Então, metil, ciclo pentano. Aqui é um benzeno, né? E eu tenho um metil aqui, metil, benzeno. E aqui, agora eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tenho o benzeno, certo? Só que eu tenho 2 ramificações, então eu vou ter que numerar de forma que esse número aqui seja o menor possível. Então, 1, 2, 3, está no carbono 1 e 3 a ramificação. Não poderia começar a enumerar para cá, ó, porque daí seria 1, 2, 3, 4, 5. Sempre começa a numerar numa cadeia fechada, né, quando tem um ciclo, do início da ramificação, certo? A primeira ramificação. Então, e sempre colocando o menor número possível. Quando há 2 substituintes diferentes, eles devem ser citados em ordem alfabética, ok? E o número 1 é dado ao substituinte citado primeiro, de acordo com a ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o etil e o metil de ramificação. Eu começo a dar um número 1, o carbono 1 vai ser aquele que é o primeiro que está na ordem alfabética, etil. E o segundo vai ser o metil. Aqui eu também tenho etil e metil. Então, o carbono 1 vai ser o que está com o etil, que tem a ordem alfabética. Se eu colocar na ordem alfabética, ele vai estar anteriormente, né? Estar na frente. Então, e aqui o carbono 3 eu tenho metil. Ciclo pentano, porque aqui é um pentano, aqui é um benzeno, tem um anel aromático, né? Aqui já é um hexa, ó, são 6 carbonos, então é um ciclo hexano, ok? E eu tenho também 2 ramificações. Então, é o metil e é o propil, e M vem antes de P, então eu vou colocar 1 ao metil e carbono 4 ao propil. Se eu enumerasse nessa sequência para cá, também ficaria no mesmo, será? Vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, também teria carbono 4, então seria igual, ok? Se houver mais de 2 substituintes, eles também serão citados em ordem alfabética. O número 1 deve ser dado ao substituinte que permitir que um segundo substituinte receba o menor número possível. Por exemplo, aqui, se eu tivesse a cadeia com 5 carbonos, eu vou enumerar este aqui com o número 1, carbono 1, porque eu vou ter 1, 1, 2, metil. Se eu começasse por este aqui, olha o que ia acontecer. Seria 1, 2, 2, trimetil no caso, né? Na realidade, a numeração ficaria maior, aqui fica menor, aqui é 1, 1, 2, e da outra forma ficaria 1, 2, 2. Então, tem que fazer com que essa numeração aqui fique o menor possível. Observem aqui. Eu vou começar a enumerar deste daqui, que é o propil, certo? Carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Se eu começasse com esse, ó, tenho carbono 1, 2 e 4 as ramificações. Se eu começasse a enumerar deste daqui, eu teria 1, 2, 3 e 4. Seria 1, 3 e 4. Tá vendo que a numeração seria maior? Então, tem que ser o menor possível. Então, aqui nós temos 4, etil, eu vou colocar em ordem alfabética. 2, metil e 1, propil. Ciclo hexano porque é um hexano. E assim a gente vai verificando. Olha só, aqui tem um detalhe, né? C2H5 representa o etil, certo? É isso aqui, ó. Que eu tenho 2 carbonos e 5 hidrogênios. Então, aqui, ó, nessa situação, nós temos no carbono 1 e no carbono 1 metil, e no carbono 2 e no carbono 4 etil, por isso dietil. Nesse exemplo aqui nós temos 3 metil no carbono 1, 2 e 4, então 1, 2 e 4, trimetil. Se eu enumerasse daqui para cá, eu ficaria 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 1, 4 e 6. Então, a numeração seria maior, estaria errado. Benzeno porque é um anel aromático aqui,
certo? Que a gente já estudou no vídeo passado. Aqui tem mais alguns exemplos, que é bem interessante, ó. Quando uma molécula de benzeno, que é essa molécula aqui, contém dois grupos substituintes ligados ao anel, só dois grupos. Além da maneira de nomear como nós acabamos de ver, existe outra que também é correta e é bastante utilizada. E a gente utiliza os prefixos orto, para e meta. Como é que fica isso? Eu tenho duas ramificações, certo? Essa ramificação aqui está no carbono 1 e 2. Então, em vez de eu colocar aqui 1, 2 dimetil, eu vou colocar orto. Vou usar a palavrinha orto. Quando as duas ramificações estão no carbono 1 e 3, que é o que acontece aqui, ó. Estão vendo, ó? 1 e 3, eu vou chamar de meta. E quando a gente tem as ramificações no carbono 1 e 4, olha só, 1, 2, 3, 4, está no carbono 1 e no carbono 4. Eu vou ter para. Então, em vez de usar 1,4-trimetilbenzeno, eu vou usar para-trimetil. Eu tenho que já saber que esse para indica essas 4 aqui, ok? Aqui, se vocês observarem, se esse metil tiver aqui nesse lugarzinho aqui, em vez de estar lá, ó, tem um espaço, teria um espaço entre ele, então também seria meta, tá? Certo? Meta é. E aqui, se esse daqui não tivesse aqui do ladinho, ó, ou os dois tivessem aqui embaixo, ó, é quando eles estão logo na sequência do outro. Até isso explica o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, alguns outros exemplos de nomes triviais de hidrocarbonetos, né? Olha só, quando eu tenho o anel aromático ligado com metil, eu tenho tolueno. Eu também posso usar esse nome, certo? Quando eu tenho ele ligado com 2-metil aqui e é orto, né? Tá vendo que é orto que tá no carbono 1 e 2? Eu posso chamar ortoxileno. Se eu tiver aqui no carbono 1, 2, 3, a ramificação 1 e 3 é o metil e é o anel aromático, certo? Eu vou ter metaxileno. São nomes que a gente também às vezes aparece por aí, então a gente precisa saber. E aqui, ó, é o para, né? Porque tá no carbono 1 e 4, para-xileno, ok? Olha só por que orto, meta e para, né? Os prefixos orto, meta e para, eles vêm do grego e podem ser traduzidos respectivamente, olha só, já logo em seguida, certo? Ou diretamente, certo? E também pode ser depois de, ó, eu tenho essa aqui, e depois dessa ligação vem a próxima. E mais longe de, olha só, é onde eles vão ficar, essas ramificações vão estar mais longe uma da outra, certo? Ó, um detalhe aqui, não pode usar o prefixo orto, meta e para quando eu tenho mais de 2 ramificações, então só aplicado quando tem 2 substituintes no anel aromático, ok? Eu não posso utilizar quando tiver 3, por exemplo, dizer aqui esses 2 são orto. Não. Daí eu tenho que colocar 2, 4 de etil, 1-metilbenzeno, ok? Nós estamos quase concluindo. Aqui tem quando nós temos o naftaleno. É bastante utilizado as letras gregas para numerar ele. Então, quando eu tenho 2 anéis aromáticos aqui, 2 benzenos ligados, eu tenho naftaleno, certo? Isso aqui é um naftaleno, é uma molécula do naftaleno. E a gente chama essas 4 ligações aqui, ó, de alfa. E essas 4 aqui de beta, ok? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho alfa-metil. De onde veio esse alfa? Porque tá aqui nessa ligação aqui, tá? E aqui eu tenho beta-etil-naftaleno, né? Porque eu tenho naftaleno aqui e a ramificação é o etil e tá no carbono que a gente chama de beta, ok? Aqui a gente pode observar que o naftaleno ele é tóxico, certo?
aquelas balinhas que a gente utiliza, que é chamado de naftalina, né? Ele é comercialmente usado assim, que é para evitar traças em guarda-roupas, né? Então, essa é o naftaleno, ok? Então, a numeração das posições da estrutura do naftaleno para a nomenclatura da IUPAC, oficialmente, aquelas letras, alfa, beta e gama, a gente não utiliza. A gente utiliza, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por que eu não conto esse? Porque aqui eu não vou poder colocar ramificação, certo? Que já tenho tanto de ligações suficiente. Então, olha só, aqui seria 1-metil-naftaleno. Aqui seria no carbono 2, né? 2-etil-naftaleno. E assim por diante, ó. Carbono 3, no caso no 1 e no 3 nós temos a ramificação. Aqui é o etil, né? C2H5, um etil. E no carbono 3 nós temos o metil-naftaleno. E assim por diante. Para hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. E tudo de bom, certo? Até mais, até breve.